E aí, pessoal, beleza? Nossa aula de hoje é sobre eletrólise. Vamos fazer aí uma introdução sobre o processo de eletrólise. Então, nós estávamos estudando as células galvânicas, que são as pilhas. Lá nas pilhas a gente tem uma reação espontânea de oxirredução, que ao acontecer vai ter um fluxo de elétrons de uma espécie para outra e a gente aproveita isso como corrente elétrica. Aqui na eletrólise nós vamos fazer o contrário disso. Nós vamos utilizar uma corrente elétrica para fazer com que uma reação de oxirredução não espontânea aconteça. Então, nós vamos aproveitar a corrente elétrica para fazer reações acontecerem. Então, as reações que não acontecem de forma espontânea, como a gente viu lá que a gente poderia utilizar as tabelas de potenciais de redução para saber se uma reação é espontânea ou não. Se ela não for espontânea, ou seja, ela tem um ΔE aí negativo, eu posso fazer essa reação acontecer fornecendo uma fonte de corrente elétrica externa. Então, eu preciso de corrente elétrica para que essa reação depois aconteça. A eletrólise ela ocorre ou em soluções com íons, tá? Então soluções aquosas de íons, ou então em substâncias iônicas fundidas. Sempre tem que, obviamente, ter íons no meio, porque substâncias iônicas fundidas, ao contrário da substância iônica no estado sólido, a substância iônica fundida ela tem íons livres. Por exemplo, cloreto de sódio sólido, o sódio e o cloro na forma do íon Na+, e o íon Cl- estão presos ali fazendo a ligação, estão ocupados ali com as suas cargas fazendo a ligação iônica. Quando você aquece eles, você fornece energia para separar os íons, esses íons vão estar então separados e aí você pode aproveitar e pode utilizar essa substância fundida para o processo de eletrólise, ou seja, não aconteceria obviamente no estado sólido. Algumas aplicações da eletrólise, a gente estava falando nas últimas aulas sobre o processo de corrosão, e exatamente a gente usa a eletrólise para proteção das superfícies metálicas. Por exemplo, eu posso fazer com a cromação, eu consigo aí proteger uma superfície metálica colocando sobre ela o metal crômio. O crômio ele vai formar um óxido de crômio e esse próprio óxido de crômio é um óxido passivador e vai proteger o crômio de uma nova oxidação. Outros exemplos são a proteção de metais com zinco, película de zinco, a gente chama de galvanização, que, por exemplo, se utiliza para fazer coberturas sobre estruturas utilizadas na construção civil, utiliza-se também para coberturas de pregos, parafusos, tá? Coisas que a gente utiliza em casa, entre outros fins. Nós temos também a aplicação da eletrólise em processos industriais, como a produção de hidróxido de sódio, como a produção de alumínio. Inclusive, o processo de alumínio ele só foi possível a partir do processo de eletrólise. Eu preciso da eletrólise para fazer com que o alumínio do óxido seja reduzido e você tenha aí a produção do alumínio metálico. Por que esse processo não é espontâneo? Exatamente porque o alumínio ele tem um potencial de redução muito baixo. Então eu preciso aí de uma corrente elétrica para fazer com que esse processo não espontâneo aconteça. No passado, inclusive, o alumínio em uma época chegou a ser mais caro que o ouro porque não existia aí um processo que pudesse separar ele do seu óxido com grande quantidade. Por isso que ele chegou a ser mais caro que o ouro, até a descoberta aí do processo da eletrólise, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essas células eletrolíticas. Nós temos aí um exemplo de uma célula eletrolítica. Então, nessa célula eletrolítica, nós temos uma fonte de energia que vai fazer passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução, no caso aqui, ou uma substância fundida, provocando a reação química e liberando as espécies sinais nos eletrodos. Nos eletrodos aqui no caso, estão representados por mais e menos, para representar o polo positivo e o polo negativo. O eletrodo que nós utilizamos no processo de eletrólise, ele pode ou não ser um eletrodo inerte. O inerte é aquele que não reage no meio, mas ele também pode ser um eletrodo reativo. Para que eu utilizaria um eletrodo reativo? Por exemplo, se eu quero purificar o metal. Eu posso usar isso, inclusive, em uma aplicação importante que é para purificar o cobre. Eu uso um eletrodo de cobre impuro e um eletrodo de cobre puro. Vai começar a acontecer a reação de oxidação no eletrodo impuro, que vai começar a transferir para a solução cobre 2+, que vai sendo então reduzido pela reação
de redução que vai acontecer lá na solução e ele vai se depositando de forma pura na superfície do eletrodo puro. Tá? Então eu posso aí, dependendo do processo que eu quero fazer, utilizar um eletrodo inerte ou um eletrodo reativo. Lembrando, se eu for utilizar um eletrodo que for muito reativo, no processo eu posso acabar então gerando o produto que eu não quero, que é o produto da decomposição desse eletrodo, da oxidação desse eletrodo no meio. Para lembrar das pilhas, a gente tinha lá nas pilhas, que são as células galvânicas, né? Nós tínhamos o polo negativo como o ânodo, onde acontece a oxidação, e o polo positivo, o cátodo, onde acontecia a redução. Para as células eletrolíticas, ou seja, no processo de eletrólise, nós temos o polo negativo agora como cátodo, então inverte os sinais. O polo negativo da pilha é o ânodo, o polo negativo da célula eletrolítica vai ser o polo negativo da célula eletrolítica vai ser o cátodo, então tem uma inversão aí, né? E na eletrólise o polo positivo é o ânodo, enquanto que na pilha era o cátodo. Então o que muda somente não muda o tipo de reação que acontece no ânodo nem no cátodo, muda só os sinais. Exatamente porque a fonte de entrada de energia vai estar conectada aí no cátodo. E aí você vai ter então este como polo negativo. A eletrólise ela é dividida entre eletrólise ígnea e aquosa. A diferença entre elas é ou você tem a substância em solução ou a substância está fundida. Tá? Então, na ígnea, você tem uma substância iônica na fase líquida, ou seja, ela foi aquecida até ser fundida. E na aquosa, você tem o eletrólito dissolvido na água. Vamos ver um pouquinho da eletrólise ígnea, então, como que ela funciona. Então, na eletrólise ígnea, eu tenho que aquecer a substância até ela se fundir. Por exemplo, aqui eu estou fazendo a eletrólise do cloreto de sódio, vou aquecer em uma temperatura até ele se fundir. Geralmente eu adiciono aí fundentes. Fundentes são substâncias que são adicionadas que diminuem esse ponto de fusão, porque senão o processo torna-se muito caro, precisa de muita energia para aquecer ele até ele fundir. Aí eu uso fundentes para baixar essa temperatura. Eu consigo, inclusive, com fundentes, baixar a temperatura até 1000 graus para algumas substâncias, tá? 500 a 1000 graus. Eu vou aquecer ele até ele ser fundido, e aí eu vou ter, então, com ele fundido, a ocorrência de reações. Por que eu vou fazer essa eletrólise e não uma em solução que seria mais prática? Porque aqui, somente aqui eu vou conseguir obter alguns produtos, porque em solução, a gente já vai ver isso, eu posso também ter reações acontecendo com a água. Tá? Então, por exemplo, nessa eletrólise, nós estamos obtendo aqui como produto o sódio metálico. Eu só posso obter o sódio metálico a partir da eletrólise ígnea, eu não consigo obter ele a partir da eletrólise aquosa. O mesmo acontece com o alumínio. Exatamente por isso que o alumínio é tão valorizado em relação à sua reciclagem, porque para a produção dele a partir do minério eu consumo muita energia, já que eu tenho que aquecer ele até fundir e depois eu também tenho que usar a corrente elétrica para fazer o processo de eletrólise. Tá? No caso aqui nessa reação, então vejam bem, ó, nós temos aqui o eletrodo negativo, que é de grafite, aonde vai acontecer então o processo de negativo, não, desculpe, positivo, né? O eletrodo de grafite é o positivo aqui. O positivo é o ânodo, né, que é o de grafite aqui, vai acontecer o processo de oxidação. Então o cloro menos da solução, ele está em a solução não, ele está fundido aqui, né, porque o cloreto de sódio, quando fundido, vai ter Cl menos disponível no meio. Ele vai reagindo, vai perdendo seus elétrons, vai formando gás cloro. Então eu vou obter aqui como produto o gás cloro. E do lado aqui do polo negativo, que agora é o cátodo, onde acontece então a reação de redução, nós vamos ter aqui o cátodo, no caso aqui vai ser um cátodo de ferro, porque nesse processo ele não seria reativo, tá? E aí você tem o processo de redução aqui, o sódio mais, que está disponível lá no meio, vai receber elétrons e vai virar o sódio metálico, que é o produto final aqui. Você pode ver aqui que ele está líquido aqui, obviamente depois ele é resfriado e você tem o sódio metálico sólido, que pode ser utilizado aí para alguns fins, principalmente ele é aplicado aí na química orgânica, na síntese orgânica especificamente. Tá? Então vejam, ó, na eletrólise ígnea, a substância de interesse tem que estar fundida. Eu tenho aí o ânodo não reativo, nem o cátodo.
O ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. No ânodo acontece a oxidação e no cátodo acontece a redução. E na aquosa, o problema da aquosa é que também pode acontecer a reação com a água. Então, ou no cátodo ou no ânodo poderia estar acontecendo, em vez da espécie que está na solução, a reação da água. Nós vamos tratar disso amanhã, qual é que reage, se é o que tenho na água, se é o que não tenho, se eu tenho na solução, tá? Ou seja, se é os íons da água, na verdade, né? Ou os íons que estão em solução. Porque a água ela tem os seus íons em pouca quantidade, mas ela tem. E conforme eles vão sendo consumidos, eles vão sendo produzidos mais e mais. Aí eu posso ter a eletrólise, inclusive, total da água, dependendo de qual é o eletrólito que está dissolvido nela. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo onde nós estamos fazendo a eletrólise aquosa do cloreto de sódio, ou seja, a mesma da que a gente estava mostrando na ígnea. Aqui nós temos, então, no ânodo, a reação que está acontecendo aqui não é mais com sódio, e sim com hidrogênio. E vai formar, então, com o produto hidrogênio gasoso, não sódio metálico. Tá? Não sódio metálico no final, e sim o sódio fica em solução. Quem vai reagir é o H+, o H+, que vai acabar reagindo no meio e vai se transformar, vai se reduzir a H2. Então, a redução que acontece é com o H+ da água. No caso aqui, se a gente for olhar para o processo de oxidação, acontece a oxidação também com o cloro, ou seja, vai ser o mesmo produto que nós teríamos na ígnea. Tá? Então, também aqui aconteceria o processo com o cloro. Okay? Então, pode, nesse caso, do cloreto de sódio em solução, a eletrólise acontece no ânodo, acontece a reação com Cl-, que é da espécie que está dissolvida em água, mas no cátodo acontece a reação com H+ da água e não com Na, que é da espécie que estava dissolvida em água. Tá? Amanhã nós vamos ver na aula como que acontece, porque acontece com este, ou com aquele, qual a reação que a gente tem que analisar para saber qual o produto que nós vamos ter na eletrólise aquosa. Então, especificamente, nós vamos tratar mais sobre esse processo de eletrólise aquosa para poder compreender qual é o produto que nós vamos ter a partir da eletrólise. Okay? Essa eletrólise aquosa do cloreto de sódio, inclusive, a gente poderia obter em casa. Se eu tivesse aí um aparato simples, como aquele aparato que eu fiz lá no laboratório para a gente ver se a solução é condutora ou não, eu posso colocar esse aparato no meio, ele vai gerar uma corrente elétrica e eu vou formar aí o gás cloro no meio, tá? Sem problema nenhum. Sobrepotencial, o que significa esse sobrepotencial? Se vocês forem lembrar, quando a gente fazia o cálculo lá do DDP de um processo eletroquímico, ou seja, de uma reação de oxirredução, você tinha um potencial positivo ou negativo. Se é positivo, é uma reação espontânea. Se é negativo, ela é uma reação não espontânea. Aqui nós estamos tratando das não espontâneas, exatamente aquelas que têm a diferença de potencial negativa, que vou ter que fornecer uma corrente elétrica para ela acontecer na eletrólise. Então, veja o valor aí, menos 1,93 volts. Então, seria esse o valor de energia que eu teria que fornecer externamente para a ocorrência da reação? Tá? Na verdade, não, porque eu vou ter um sobrepotencial. Esse sobrepotencial, ele depende do eletrodo que eu uso. Por exemplo, no eletrodo de platina, para essa reação, que no caso é a reação de eletrólise da água, a eletrólise total da água, porque quem vai reagir aqui é o H+ da água e o O2- da água, nós temos um sobrepotencial de 0,6 volts, ou seja, eu teria que fornecer aí mais ou menos 1,8 volts na eletrólise da água, utilizando um eletrodo de platina. O eletrodo de platina é um eletrodo bem comum aí, utilizado para esses fins. Apesar dele ser caro, ele é um eletrodo bastante empregado por ele ser um eletrodo inerte. Dificilmente ele vai reagir no meio. Tá? Quanto menor esse sobrepotencial, mais eficiente é o processo. Então, existem muitas pesquisas hoje que analisam alguns eletrodos que possam fazer com que esse sobrepotencial seja menor. Por que um sobrepotencial menor? Porque daí eu vou ter um menor consumo de corrente elétrica no processo de eletrólise. E o processo de eletrólise, como a gente percebe, ele consome muita energia elétrica, que é um insumo caro para a indústria. Ok, pessoal? Então, até a aula de amanhã, onde a gente vai tratar mais sobre o processo de eletrólise aquosa, ver as reações que acontecem dependendo do
tipo de íon que eu tenho no meio. Ok? Até mais, até amanhã.